Minha sogra me tratou como lixo por 12 anos. Ela fez de tudo para destruir meu casamento, humilhou minha família na frente de todos e nunca, em mais de uma década inteira, me deu um abraço ou um sorriso sincero. Eu sempre achei que era só maldade gratuita, que ela era uma pessoa ruim por natureza. Mas quando encontrei aquelas fotos antigas guardadas no fundo do armário dela, 3 semanas atrás, tudo mudou. Absolutamente tudo. Conheci o Geraldo em 2012, num churrasco de amigos em comum. Eu tinha 22 anos, ele tinha 29. Ele era tudo que eu sempre quis: carinhoso, trabalhador, educado. Gerente de uma loja de materiais de construção, ganhava bem, tinha carro próprio, era respeitado. A gente se apaixonou rápido, sabe? Daquele jeito intenso que você só sente uma vez na vida. 3 meses depois, ele me levou para conhecer a mãe dele, Dona Marta. Lembro que fiquei nervosa o dia inteiro. Escolhi minha melhor roupa, comprei um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Ele tinha dito que era o favorito dela. Gastei R$ 35 naquele bolo, o que na época era muito dinheiro para mim. Trabalhava como atendente em uma farmácia e ganhava um salário mínimo e pouco. A casa dela era grande, num bairro de classe média alta. Portão automático, jardim bem cuidado, 2 carros na garagem. Quando ela abriu a porta, meu coração quase parou. Dona Marta era uma mulher imponente, cabelos pretos impecavelmente arrumados, unhas feitas, roupa cara, aquele ar de quem nasceu para mandar. Ela tinha 51 anos, mas parecia muito mais velha pela postura rígida e pelo jeito autoritário. Ela olhou para mim de cima a baixo. Não foi um olhar de curiosidade, foi um olhar de avaliação. E pelo jeito que seu rosto se fechou, eu tinha reprovado no teste antes mesmo de abrir a boca. Boa tarde, Dona Marta. É um prazer conhecer a senhora. Trouxe um bolo que o Geraldo disse que a senhora adora. Estendi a caixa com um sorriso. Ela pegou a caixa sem olhar para mim. Pode entrar. Virou as costas e foi andando. O almoço foi um pesadelo. Ela fez questão de perguntar onde eu morava. E quando falei que era no bairro Jardim das Flores, um bairro popular na periferia, ela soltou um carregado de julgamento. Perguntou sobre minha família, meu trabalho, meus estudos. Cada resposta minha parecia confirmar algo ruim na cabeça dela. Então você não fez faculdade? Ela perguntou, cortando o bife com uma precisão cirúrgica. Não, senhora. Tive que começar a trabalhar cedo para ajudar em casa, mas pretendo fazer um curso técnico de enfermagem ano que vem. Pretende. Ela mastigou devagar. Geraldo, você sabe que seu pai sempre quis que você se casasse com alguém de nível, né? Alguém que pudesse agregar. Mãe, por favor. Geraldo tentou intervir, mas ela o cortou. Estou só dizendo a verdade. Não podemos fingir que origem não importa. Saí de lá com vontade de chorar. Geraldo me abraçou no carro e disse que ela era difícil com todo mundo, que eu não levasse para o lado pessoal. Mas eu sabia. Aquilo era muito pessoal. Mas eu não fazia ideia de que aquele almoço era só o começo. O que Dona Marta faria nos próximos anos ia me fazer questionar se eu era boa o suficiente para existir. Nos meses seguintes, Dona Marta deixou claro que eu não era bem-vinda. Quando Geraldo me convidava para jantares de família, ela esquecia de colocar meu lugar na mesa. Quando eu levava algum presente, ela agradecia com um sorriso falso e depois deixava o presente jogado em qualquer canto. Uma vez, levei um vaso de flores que custou R$ 42. Encontrei jogado no lixo da cozinha na semana seguinte. Mas o pior eram os comentários. Sempre velados, sempre na frente de outras pessoas. Ah, minha nora, coitada, veio de família humilde. Não teve as oportunidades que a gente teve. Geraldo poderia ter escolhido melhor, mas o coração manda. Espero que ela não esteja com meu filho por interesse, porque aqui não tem herança fácil não. Esse último comentário ela fez na frente de toda a família, num almoço de Natal de 2013. Eu estava grávida de 3 meses, do nosso primeiro filho. Fiquei tão humilhada que passei o resto da noite trancada no banheiro chorando. Geraldo brigou com ela naquele dia. Foi a primeira de muitas brigas. Mas Dona Marta nunca mudou. Se alguma coisa ficou pior. Quando o Pedro nasceu, em 2014, achei que as coisas melhorariam. Afinal, era o primeiro neto dela. Mas não. Ela tratava o Pedro com carinho. Cobria ele de presentes, mas comigo continuava gelada. Pior, começou a fazer comentários sobre minha capacidade como mãe. Você está dando mamadeira? Achei que mãe de verdade amamentava. Esse menino está muito magrinho. Será que você está alimentando ele direito? Deixa eu ficar com meu neto no final de semana. Ele precisa aprender como é uma casa de verdade. Esse tipo de coisa direto. Geraldo defendia a mim, mas defendia a mãe dele também. Ela é do jeito dela, amor. Mas ela ama a gente. Só não sabe demonstrar. Eu queria acreditar nisso. Mas como acreditar quando a pessoa te trata como um estorvo há anos? Em 2016, consegui terminar meu curso técnico de enfermagem. Passei em um concurso público para trabalhar em um posto de saúde. Foi uma das maiores conquistas da minha vida. Eu ia ganhar R$ 3.200 por mês, quase o dobro do que ganhava antes. Fiz questão de contar pessoalmente para Dona Marta. Achei que finalmente ela me daria algum crédito. Passei no concurso, Dona Marta. Vou trabalhar como técnica de enfermagem no posto do bairro Central.
Ela estava arrumando umas revistas na estante. Nem virou para me olhar. Que bom. Pelo menos agora você vai poder ajudar nas despesas de casa. Eu sempre ajudei nas despesas, Dona Marta. Se você diz. Ela continuou arrumando as revistas, como se eu não estivesse ali. Os anos foram passando. Pedro cresceu e em 2018 nasceu a Laura, nossa segunda filha. Eu e Geraldo estávamos bem, apesar de tudo. Compramos uma casa pequena, mas era nossa. Eu continuava trabalhando. Ele tinha sido promovido a gerente regional. A gente estava construindo uma vida. Mas Dona Marta continuava sendo uma pedra no sapato. Ela nunca, nenhuma vez em todos aqueles anos, me elogiou. Nunca disse que eu era uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa pessoa. Nada. Só críticas, só desprezo, só frieza. Por que sua mãe me odeia tanto? Eu perguntei para o Geraldo uma noite, em 2020, depois de mais um jantar tenso na casa dela. Ela não te odeia, amor. Ela só é... difícil. Geraldo, ela me trata como se eu fosse invisível. Pior, como se eu fosse uma ameaça. Eu não aguento mais. Ele me abraçou. Eu sei, desculpa, eu não sei o que fazer. Ela é minha mãe. E era sempre isso. Ela era a mãe dele. Eu era só a esposa, a intrusa, a que não era boa o suficiente. Em 2022, aconteceu algo que quase destruiu nosso casamento. Dona Marta disse para o Geraldo, na minha frente, que ele deveria fazer um exame de DNA nos filhos. Só para ter certeza, filho. Mulher dessas, que veio do nada, a gente nunca sabe. Eu explodi. Pela primeira vez em 10 anos, eu gritei com ela. A senhora passou uma década me humilhando, me tratando como lixo, e agora tem a coragem de questionar se meus filhos são do seu filho? A senhora é uma pessoa horrível, horrível! Dona Marta me olhou com aquele desprezo que eu já conhecia tão bem. Mas dessa vez vi algo diferente nos olhos dela. Medo? Dor? Não consegui identificar. Saia da minha casa, ela disse baixo e firme. Com prazer. Peguei minha bolsa e saí. Geraldo foi atrás de mim. Passamos semanas brigados por causa disso. Ele disse que eu tinha exagerado, que ela era uma senhora e eu não deveria ter gritado. Eu disse que ele era um covarde que nunca tinha me defendido de verdade. Foi a pior crise do nosso casamento. Cogitei divórcio. Sério. Mas no final, a gente se acertou. Geraldo prometeu colocar limites na mãe. Disse que dali pra frente ela teria que me respeitar ou a gente se afastaria. Dona Marta ficou mais contida depois disso. Não parou de me tratar com frieza, mas parou com os comentários mais cruéis. A tensão continuava, mas era um pouco mais suportável. Eu achava que tinha visto o pior dela. Achava que já conhecia toda a extensão da crueldade daquela mulher. Mas a verdade que eu descobriria em outubro de 2024 ia mudar absolutamente tudo que eu pensava sobre Dona Marta. Então veio outubro de 2024. 3 semanas atrás. Geraldo viajou a trabalho para São Paulo por 5 dias. No segundo dia da viagem, Dona Marta caiu em casa e quebrou o pulso. Como Geraldo estava fora e ela não tinha mais ninguém, o marido dela, Arnaldo, tinha falecido há 6 anos. Eu fui ajudá-la. Não fui porque eu gostava dela. Fui porque era o certo a fazer. E porque, no fundo, eu ainda tinha a esperança de que um dia ela me aceitasse. Passei 3 dias cuidando dela. Fazendo comida, limpando a casa, levando ela no médico, dando os remédios. Ela aceitou minha ajuda em silêncio, com aquela cara de quem está fazendo um favor enorme ao aceitar. No terceiro dia, ela estava dormindo depois do almoço. Fui arrumar o quarto de hóspedes onde eu estava ficando. Era um quarto que tinha sido do Geraldo quando adolescente, e que agora ela usava como depósito. Estava guardando uns lençóis no armário grande, quando vi uma caixa de sapatos velha no fundo, meio escondida embaixo de outros cobertores. Não sei por que abri. Curiosidade, talvez. Ou destino. Dentro tinha fotos antigas. Muitas fotos. A primeira que peguei era de Dona Marta jovem. Ela devia ter uns 20 e poucos anos. Estava com um vestido simples, em frente a uma casa pequena, de madeira, com o reboco descascado. Uma casa de favela. Ao lado dela, uma mulher mais velha, provavelmente a mãe dela, com roupas humildes, segurando uma bacia de roupa. Peguei outra foto. Dona Marta, um pouco mais velha, talvez 25 anos, em um uniforme de empregada doméstica. Ela estava em uma cozinha grande, claramente a casa de alguém rico, com um avental e uma vassoura na mão. Meu coração começou a acelerar. Continuei folheando. Mais fotos. Dona Marta jovem trabalhando em uma loja, em uma fábrica, sempre com roupa simples, sempre com aquele olhar cansado de quem trabalha muito e ganha pouco. E então, encontrei uma foto que me fez entender tudo. Era Dona Marta, grávida, devia ter uns 7 ou 8 meses de barriga. Ela estava sentada em um banco de praça, com uma sacola de feira ao lado. A foto estava um pouco desbotada, mas dava para ver perfeitamente. E no verso, com letra tremida, estava escrito: 3 meses antes do Geraldo nascer. Nem sabia se ia conseguir comprar o berço. Deus me ajudou. Sentei no chão com as fotos espalhadas ao meu redor. Dona Marta tinha sido como eu. Ela tinha vindo da favela. Tinha trabalhado como empregada doméstica. Tinha sido pobre. Muito pobre. E tinha engravidado jovem, provavelmente solteira, pelo jeito daquela foto. Tudo fez sentido de repente. A casa grande, as roupas caras, a arrogância, o desprezo por quem vinha de baixo.
Ela tinha construído uma nova vida, um novo personagem. E eu era um espelho do passado que ela tinha passado décadas tentando esquecer. Ouvi um barulho atrás de mim. Virei e dei de cara com Dona Marta na porta do quarto, pálida, os olhos arregalados, olhando para as fotos no chão. "O que você está fazendo?" A voz dela saiu trêmula. "Eu encontrei as fotos. Eu não sabia que..." "Não sabia o quê?" Ela entrou no quarto, cambaleando um pouco, o pulso quebrado ainda imobilizado. "Que eu era pobre. Que eu vim da lama. Dona Marta, você não entende." Ela se sentou na cama, de repente parecendo muito menor, muito mais velha. "Você não entende o que é passar fome. O que é ser olhada com nojo. O que é ser tratada como um lixo só porque você nasceu no lugar errado." Fiquei em silêncio, ainda segurando aquela foto dela grávida. "Eu sofri muito." Ela continuou, a voz quebrando. "Sofri tanto. Trabalhei como empregada desde os 13 anos. Limpei chão, lavei roupa, aguentei patroa me tratando que nem cachorro. Engravidei do Geraldo com 22 anos. O pai dele me abandonou quando soube. Eu tive que criar meu filho sozinha, catando latinhas, fazendo faxina, passando fome para ele comer." As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. "Mas eu consegui. Juntei dinheiro, fiz curso, arrumei emprego melhor. Conheci o Arnaldo quando o Geraldo tinha 5 anos. Ele criou meu filho como filho dele. A gente abriu o negócio juntos, cresceu, comprou essa casa. Eu deixei de ser aquela favelada. Eu me tornei alguém. E quando eu apareci, eu disse baixinho, começando a entender. Quando você apareceu, eu sei tudo que eu tinha lutado para deixar para trás." Ela me olhou com os olhos vermelhos. "Vi a menina pobre, a que veio da favela, a que não tem estudo, a que ia puxar meu filho de volta para baixo. Eu não podia aceitar. Não podia. Mas eu nunca quis puxar ele para baixo. Eu amo o Geraldo. Eu só queria ser aceita." "Eu sei." Ela cobriu o rosto com a mão boa. "Eu sei. E eu fui horrível com você. Porque cada vez que eu olhava para você, eu via eu mesma. E eu odeio quem eu era. Odeio tanto." Ficamos ali, as duas chorando em silêncio. 12 anos de dor, 12 anos de rejeição, tudo fazendo sentido agora de uma forma cruel e triste. A senhora passou 12 anos me destruindo porque eu lembrava a ela de quem a senhora foi. Falei, mais para mim mesma do que para ela. "Me desculpa", ela sussurrou. "Eu não tenho desculpa, mas me desculpa." Isso foi há 3 semanas. Dona Marta me pediu desculpas formalmente, na frente do Geraldo e das crianças. Explicou tudo, não nos mínimos detalhes, mas o suficiente para ele entender. Geraldo ficou em choque. Chorou muito. Descobrir que a mãe tinha vivido uma vida inteira que ele não conhecia, que ela tinha escondido tanta dor, foi difícil para ele processar. Ela mostrou todas as fotos para a gente, contou histórias, a vez que passou 3 dias só comendo pão com margarina para comprar um tênis pro Geraldo ir na escola, a vez que uma patroa jogou comida no chão e mandou ela comer que nem cachorro, a vez que foi expulsa de uma loja porque o segurança achou que ela ia roubar, só pela roupa que vestia. Foi doloroso ouvir, mas necessário. "Eu construí essa vida toda em cima de uma mentira", ela disse, segurando as mãos de Geraldo. "Escondi de você, do seu pai, de todo mundo. Tinha tanto medo que alguém descobrisse. Por isso nunca levei você para conhecer minha família. Disse que eles tinham morrido todos num acidente quando eu era jovem. Menti. Eles ainda moram na mesma favela. Eu que cortei contato. Mãe, não tem problema ter vindo de onde você veio." Geraldo falou com a voz embargada. "O problema é o que você fez com a minha esposa, com a mãe dos meus filhos." Então ela se virou para mim. "Você é uma mulher melhor do que eu. Porque você nunca teve vergonha de onde você veio. Nunca escondeu, nunca mentiu, nunca pisou em ninguém para subir. Você é tudo o que eu devia ter sido. Não vou mentir e dizer que está tudo bem agora. Não está. 12 anos de mágoa não desaparecem em 3 semanas. Tem dias que sinto raiva. Outros dias, sinto pena da menina que ela foi e do medo que carregou por tanto tempo. Dona Marta está tentando, de verdade. Pela primeira vez em 12 anos, ela me olha nos olhos quando fala comigo. Faz perguntas sobre meu trabalho, sobre minha família. Semana passada, ela me abraçou antes de ir embora. Foi rápido, meio desajeitado, mas foi real. "Obrigada por não ter desistido do meu filho", ela sussurrou. "Obrigada por ser forte onde eu fui fraca. Não sei se a gente vai conseguir ter um relacionamento de verdade. Talvez não. 12 anos é muito tempo. O dano foi profundo. Mas eu entendo agora. Entendo a dor dela, o medo dela, a razão pela qual ela me odiou. Não justifica. Nunca vai justificar. Mas eu entendo. E talvez entender seja o primeiro passo. O que eu aprendi com tudo isso? Que a dor não tratada vira veneno. Que a vergonha que você guarda vira raiva que você joga nos outros. Que esconder quem você é nunca vai te fazer feliz. Só vai fazer você destruir as pessoas que te lembram de quem você foi. Dona Marta perdeu 12 anos comigo. 12 anos que a gente poderia ter sido próximas, ter sido família de verdade. Ela perdeu isso por medo, por vergonha. Olho para os meus filhos brincando no quintal, pro Geraldo preparando o almoço na cozinha e agradeço por não ter vergonha de quem eu sou. Por ter ensinado pros meus filhos que não importa de onde você vem, importa quem você escolhe ser. A verdade me destruiu, mas também me libertou.
Porque agora eu sei que o problema nunca fui eu. E Dona Marta sabe que o problema nunca foi eu. O problema era o fantasma que ela estava tentando fugir há mais de 40 anos. E eu só tive o azar de ter o mesmo rosto desse fantasma.